Temos aí um segundo turno, aí muito acirrado na cidade. Candidato do seu partido, José Serra, o senhor foi pré-candidato, abriu mão da sua candidatura em favor de José Serra, que está aí disputando o segundo turno com o petista Fernando Haddad. Como é que o senhor imagina que possa ser a relação do legislativo municipal se o prefeito for o José Serra e se o prefeito for o Fernando Haddad? Olha, eu imagino que será o prefeito José Serra, obviamente, e acredito que justamente a conjugação do esforço e da forma de gerenciar do José Serra, que eu tive experiência na primeira vez que ele foi prefeito de São Paulo, quer dizer, o Serra é um homem que sabe formular e sabe implementar e principalmente definir prioridades. Eu acho que você poder trabalhar acoplado, quer dizer, o legislativo, né, colaborando com o executivo e vice-versa, no sentido da reforma que precisa ser feita na prefeitura, a reforma administrativa que precisa ser feita na prefeitura e com relação à reforma das leis, eu acho que você tem um trabalho importante aí para ser feito. Caso seja o Haddad, eu não a gente imagina que o senhor seja o grande Haddad. Opositor na Câmara. O senhor está preparado para essa missão de, se eventualmente o Haddad ser o grande líder da oposição na Câmara? Ser a voz da oposição? Eu acho que você está sempre preparado para tudo. Eu também, justamente quando assumi a subprefeitura em 2005, na Prefeitura de São Paulo, eu vi a capacidade de estrago que o PT tem de fazer na nossa cidade. Obviamente, como paulistano que sou, e de família aqui de São Paulo de tantos anos, que ajudaram a construir essa cidade, obviamente vou me opor a qualquer tentativa, né, de fazer o que já fizeram na cidade de São Paulo. Na sua avaliação, qual o maior desafio do Legislativo? Seria combate à corrupção? Como é que o senhor enxerga o Legislativo em São Paulo? Olha, eu acredito que o Legislativo de São Paulo ele não está à altura da cidade de São Paulo, infelizmente, nos últimos anos. Vocês são testemunhas disso, vocês cobrem o Legislativo e acabam nem cobrindo por falta de assunto. O Legislativo de São Paulo é o quinto orçamento do país. São Paulo é o quinto orçamento do país, uma cidade importantíssima, com problemas gravíssimos. E que eu tenho dificuldade de entender por que determinadas coisas que dependem de lei ainda não foram ajustadas. Até hoje continuam se arrastando. Como, por exemplo? Como, por exemplo, lei de calçadas. São Paulo é uma cidade que tem 35 mil quilômetros de calçadas, tem 1,5 milhão de pessoas com deficiência e você não as vê. Por que não as vê? Porque não consegue andar pela cidade, não consegue sair da cidade. Por que o plano de mobilidade não avançou, secretária? Na atual gestão Serra Kassab, da qual o senhor não fez sei parte também, porque você precisa de leis. Nós fizemos algumas alterações, o Diego deve lembrar, quando fizemos a calçada da Paulista. Né? Fizemos a possibilidade do plano emergencial de calçadas. Mas você precisa do legislativo trabalhando numa reformulação completa, por exemplo, dessa legislação. A população tem reclamado muito da lei atual do Kassab, que multa a pessoa caso ela não reforme, não deixa ela adequada. Muitas pessoas, aí tem aqueles quarteirões inteiros que fica cada um com a calçada diferente, sem acessibilidade. Como isso pode ser resolvido? Então, eu te digo, aí que eu acho, por exemplo, a lei diz há 40 anos que a calçada é responsabilidade do proprietário do imóvel. E acontece isso, cada um faz a calçada como melhor lhe convém, quando faz. Então você vê ruas com aclive ou declive, aquelas calçadas com degraus, porque o cara quer que o carro dele entre retinho na garagem. E dane-se o pedestre, a pessoa mais idosa, a pessoa com deficiência. Fica aquele degrau, às vezes, de 40 centímetros, que vocês já devem ter visto. Ou, como eu vi outro dia nos Jardins, uma calçada que o sujeito fez de mármore travertino polido. Quer dizer, que é uma calçada assassina. Então, essas coisas, isso é uma pequena coisa da cidade, mas fundamental, porque muita gente depende de calçadas para se locomover. Então, essa é uma lei boba e que eu não entendo por que não muda. Poda de árvores, outra coisa. E regularização fundiária, eu também tenho dificuldade de entender quando você tem extensas regiões, por exemplo, como Cidade de Tiradentes, onde o zoneamento diz que lá é para exploração mineral ou agrícola. E moram 350 mil pessoas. Quer dizer, estamos esperando o quê para regularizar aquilo?